Amores Materialistas finge que é uma crítica social, mas no fundo ele é só Diário de uma Paixão menos glamouroso. Oi, gente, eu fui assistir Amores Materialistas com uma certa expectativa. Não de ser um grande filme, mas de me divertir, porque afinal eu sou louco pela Dakota Johnson. Se você virar pra mim e falar, Bruno, tem uma sessão de peidos passando no cinema e tem a Dakota Johnson, você quer ver? Eu vou dizer sim. Só que quando a Dakota tá no elenco, eu já penso grandes chances do filme ser ruim. E mesmo assim eu vou assistir, porque eu amo essa mulher, né? Eu amo, por exemplo, os 50 Tons de Cinza, que é horrível. Mas em minha defesa eu assisti quando eu tinha 14 anos, então tudo bem, eu acho. Mas assim, além de eu ter achado o filme ruim, eu não encontrei nem mesmo a diversão que eu estava procurando. E antes que apareçam as netas da Cinderela, e antes que apareçam as filhas perdidas do Nicholas Sparks, e as musas inspiradoras do John Green comentando aqui no meu vídeo que é um romance, não tem que parecer com a vida real, e pode ser fantasioso. Ai, it's not that deep, não é tão profundo assim. Ai, Delegacia das Minúsculas Causas. Para essas, eu já vou deixar o disclaimer aqui. Filmes de romance, assim como outras obras que estão incluídas na cultura, influenciam a forma como a gente vê o mundo e os relacionamentos. Então, o que eu tenho feito nesse tipo de vídeo é pegar a história, eu dou a minha leitura e tento abrir um pouco o olhar para as mensagens que às vezes a gente engole sem mesmo perceber. Se você quiser me ver falando um pouco mais sobre isso, eu vou tentar colocar um vídeo aqui na descrição, mas caso eu não coloque, é o segundo vídeo que eu fiz sobre Diário de uma Paixão, em que eu comentei sobre algumas pesquisas que falam dos impactos de romances e comédias românticas na forma como as pessoas enxergam os relacionamentos. Mas, voltando ao filme, o próprio nome Amores Materialistas e a sinopse já entregam o que a gente vai ver aqui. Amor verdadeiro versus amor por interesse. E toda vez que um filme me promete isso, geralmente o meu olho já faz assim. Porque a chance desse carro capotar na curva é altíssima. Aqui nesse filme a gente vai acompanhar a Lucy, que é uma casamenteira de Nova York que vive no universo dos super ricos. Logo no começo, o filme mostra pra gente que a Lucy enxerga o amor como um serviço de luxo. Tudo é ativo, retorno, alinhamento de valores. Em vários momentos parece que a Lucy não está falando de pessoas, e sim de uma carteira de investimentos, porque o filme quer criticar justamente isso. O trabalho da Lucy é basicamente ser um Tinder humano. Ela precisa juntar pessoas que são compatíveis, e para essa compatibilidade existir, são necessários critérios materiais, especialmente dinheiro, aparência, idade, esse tipo de coisa. Então, na sequência, a gente tem a festa de casamento, a Lucy está trabalhando lá, fazendo contatos para o serviço de casamenteira dela, e aí, nesse momento, surge o Harry, que está sendo interpretado aqui pelo gostosíssimo Pedro Pascal, que é um cara misterioso e cheio da grana. E daí é nesse momento da festa que o triângulo amoroso aparece. De um lado a gente tem o Harry, que é esse cara rico, charmoso, misterioso que surge na vida da Lucy, e a gente tem do outro lado o John, que é o ex da Lucy, interpretado pelo gostosíssimo Chris Evans, que está trabalhando como garçom na festa de casamento. Na festa, o Harry chama a Lucy para sair e ela manda logo um: ah, eu só saio se for para casar e tem que ser um cara muito rico. E daí ele responde: eu sou rico. No fim da festa, a Lucy pega carona com o John, que é o ex dela. E aí vem um flashback do relacionamento deles. Então a gente é transportado para o momento em que eles terminaram o relacionamento, há mais ou menos uns 10 anos. Eles estavam no carro brigando, porque eles tinham um jantar de aniversário de namoro, e o John não queria pagar o estacionamento, então eles ficaram rodando por 20 minutos no trânsito, o que estava fazendo eles perderem a reserva do restaurante que eles iam comemorar. E aí a Lucy tá exausta, porque ele tá fazendo economia burra, e ele não aceita que ela pague também o estacionamento. Até que ela sai do carro e fala: eu não quero te odiar por você ser pobre, mas eu quero mais do que isso, eu não quero passar o meu aniversário de namoro numa barraquinha de lanche. E ela continua falando: você pode me odiar por isso, mas saiba que eu me odeio muito mais. E logo depois dessa memória ela narra, né, que eles não terminaram por falta de amor, e sim por falta de dinheiro. Eu sinto que o filme traz essa fala como um gancho pra gente já ter em mente que eles não terminaram por falta de amor. Então, se eles voltarem depois, tá tudo bem, vocês vão gostar. Mas pra mim, essa cena prova outra coisa. O problema não é só o dinheiro, é a falta de responsabilidade. Porque nesse momento fica muito claro que o John não escutava a Lucy, porque ela falou como é que ia ser a questão da reserva do restaurante, ele ignorou completamente. Fica claro que o John não se organiza e ele faz birra por conta de um estacionamento que a própria Lucy se ofereceu pra pagar. Falta maturidade e motivação, não é só o saldo bancário. E a gente vê que isso não mudou em 10 anos, porque anos depois em que eles se reencontram, ele não mudou nada na vida dele. O cara tá com
37 anos e continua com a mesma reclamação, se sentindo fracassado. Logo no fim da briga, o John diz que é muito difícil fazer a Lucy feliz, e eu acho que essa frase é muito reveladora, porque fica parecendo que ela tá exigindo demais, quando na verdade ela só quer um mínimo de estrutura e organização. Então a gente vê aqui retratado que ela tá se sentindo culpada por se sentir interesseira, por querer um pouco mais. Mas isso é muito comum. Muitas mulheres se sentem culpadas por desejar conforto, estabilidade, alguém que não a arraste pro buraco junto. Outro dia, uma amiga lindíssima falou pra mim: "Ai, amigo, eu tô saindo com um cara milionário, mas eu fico pensando que se ele não fosse milionário, eu não ligaria tanto pra ele". E daí eu respondi pra ela com muito carinho: "Amor, você acha mesmo que esse cara estaria falando com você se você não fosse linda do jeito que você é, esculpida pelos anjos?" Todo mundo tá trazendo alguma coisa pra mesa. Fingir que dinheiro é o único interesse feio da história é ingenuidade. E eu sinto que Amores Materialistas usa isso de um jeito bem raso pra manter toda a novela do filme. Na sequência, a gente observa a Lucy saindo com o Harry, que é o milionário perfeito. Ela entende que ele é um cara bonito, rico, educado, zero defeitos aparentes. E num dos encontros, ela até solta pra ele: "Você merece alguém melhor que eu. Você é perfeito, a matemática não fecha". Então o filme, nesse momento, quer mostrar pra gente que a Lucy ainda tá enxergando as coisas muito nesse aspecto material, ela tá muito fixa só nos aspectos materialistas de uma relação. Só que quando ela diz isso pro Harry, o Harry responde falando que ele enxerga outras coisas nela e que ele quer realmente uma parceira pra vida, ele quer alguém inteligente, uma relação de respeito. Enfim, ele faz um discurso ali que eu acho até bem bonito em relação ao que ele quer pra vida dele. E nesse momento, a Lucy começa a namorar com o Harry. Enquanto isso, a Lucy volta a lidar com a Sophie, que é uma cliente mais difícil do trabalho dela, né? Que é uma cliente que ela tá tentando sempre criar matches, mas não consegue por algum motivo. Só que nesse momento ela descobre que o cara com quem ela juntou a Sophie agrediu a Sophie depois do encontro, e aí ela entra em choque. Ela pensa: meu Deus, eu tô conectando pessoas pelo critério material, e eu nem pensei que isso pudesse virar violência. E aqui tem um ponto que eu acho que é muito atual, e que o filme encosta e foge na sequência, que é o fato de que esses serviços de homens de alto valor e apps de encontro raramente fazem uma checagem decente de histórico de violência contra a mulher ou outros crimes, né? Mas, ao invés do filme tratar dessa temática de alguma forma efetiva, ele só usa o trauma da Sophie como um gatilho dramático para a jornada moral da Lucy. Nesse momento, a Lucy é afastada da empresa e aí ela tenta falar com a Sophie para entender o que aconteceu, mesmo orientada a não fazer isso. Então, assim, um conjunto de coisas muito tortas. Então eu sinto que a violência contra a mulher aqui é tratada quase como um recurso do roteiro. Não tem construção de trauma, não tem acompanhamento, serve basicamente pra Lucy dizer: nossa, esse sistema é ruim, e pra história dar sequência. Isso pra mim é bem problemático, porque violência contra a mulher não pode ser só um gatilho dramático pra movimentar a trama. É algo que mulheres vivem na vida real, com processo, com medo, com culpa, com burocracia, com justiça que falha. Então, quando o filme joga esse tipo de violência como apêndice da crítica social, sem qualquer profundidade, ele passa para mim uma sensação de que abuso é só mais um item na lista de problemas do capitalismo, e não um problema específico que deve ser tratado de uma forma especializada. Então, eu particularmente não gosto de como isso é abordado aqui no filme. Mas, enfim, o filme tenta usar essa situação como um momento de epifania moral da Lucy. De repente, ela começa a condenar todo o esquema de compatibilidade financeira e o materialismo das relações. Um pouco mais pra frente, o Harry revela pra Lucy que ele fez uma cirurgia pra aumentar a altura, né? Que eu achei que foi um tema até bem interessante que eles trouxeram. Acho que é bem atual, na verdade, né? Essa cirurgia pra aumentar de tamanho. Ele diz pra ela que valeu a pena, porque realmente tudo na sociedade é uma questão de aparência, e como isso aumentar a estatura aumentou a confiança dele e os resultados dele no trabalho, nos relacionamentos. E nesse momento, o processo de epifania da Lucy chega a um resultado, porque ela diz pro Harry que não quer mais viajar com ele, porque eles iam viajar, né? Ela diz que não ama ele, que amor precisa entrar na equação, e logo na sequência a Lucy vai atrás do John, né? Eles vão a um casamento só pra ficar julgando os noivos, basicamente, o que pra mim é uma das cenas mais bobas do filme, sendo bem honesto, porque pra mim só mostra como eles têm vários traumas ali de relacionamentos e de infância não resolvidos, mas enfim, não é esse o ponto. O John se declara pra Lucy e ela fala que ela é uma pessoa horrível, materialista, e que ele não tem que gostar dela, né?
No meio disso, a Sophie liga pra Lucy, dizendo que o mesmo cara que a agrediu tá tentando invadir o apartamento dela, e nesse momento a Lucy e o John correm pra ajudá-la. E aqui, pra mim, é onde o filme peca outra vez, porque ele pega de novo o caso de violência e usa como um cenário pra mostrar que a Lucy tá aprendendo a lição, né, sobre amor verdadeiro, e basicamente empurrar a ideia de que olha só como focar em dinheiro e aspectos materiais leva a esse tipo de violência, quando a gente sabe por inúmeros dados que a violência não tem classe. A Sophie, nesse momento, vira basicamente figurante do próprio trauma dela. Assim que o perigo passa e o cara vai embora da porta dela, ela já emenda um discurso de eu vou morrer sozinha, seria tão bom ter um namorado pra me proteger. Então aqui o filme eu acho que dispersa. Entra de novo no tema da violência contra a mulher, mas só como pano de fundo pra tratar da questão do amor verdadeiro, da materialidade, das relações. Tudo isso funciona como um pano de fundo pra Lucy finalmente concluir que o amor verdadeiro dela é o John, o cara pobre. E é exatamente por isso que, nesse momento, o John se declara para ela, dizendo que não tem nada a oferecer, mas que ela o inspira a fazer mais. Então ele vai correr atrás de mais turnos no restaurante, vai atrás de fazer outros testes de atuação e que vai aceitar qualquer trabalho. Mas tudo isso no campo das promessas. Ele faz uma série de promessas do que ele vai fazer, de como ele vai melhorar, mas assim, sinceramente, eu não caio nessa conversa. Porque se ele não fez nada disso em mais de 10 anos desde que eles terminaram, eu duvido muito que ele vai começar agora. Pode até funcionar no filme, mas se na vida real um cara que não construiu nada na época que vocês estavam juntos te reencontra depois de 10 anos, depois de 15 anos, sem construir nada de novo, ele diz pra você que agora vai ser diferente, eu aposto com você que não vai ser diferente. Então eles começam a se relacionar e no final do filme a Lucy recebe uma ligação da antiga chefe dela, recebendo uma proposta pra chefiar a empresa em que ela trabalhava. E aí ela pensa um pouco e fala: não quero mais trabalhar, eu vou me casar com um pobretão. E sim, isso é realmente dito no filme. No final do filme a gente tem essa cena aqui. Você topa fazer uma péssima escolha financeira? Conclusão da análise. Eu acho que esse filme tinha tudo pra ser sensacional, mas pra mim ele se perde ali na mensagem e acaba se tornando meio tolo. A Celine Song, que é a diretora e a roteirista do filme, ela deu uma entrevista recentemente dizendo que o filme é uma crítica basicamente ao capitalismo, né? E que criticar o John é não olhar para as pessoas pobres. Eu entendo de onde ela tá vindo, mas eu não compro totalmente esse discurso dela. A crítica ao capitalismo aqui, ela não é tão afiada como em Parasita, por exemplo. A embalagem é moderna, mas a história já vimos antes em várias situações. Aqui a gente tem basicamente uma releitura de Diário de uma Paixão, só que mais consciente das temáticas, mas muito menos glamouroso. De novo, a gente tem a temática de uma mulher escolhendo entre o ex-pobre, que ela mesma já tinha deixado para trás, mas que anos depois não mudou basicamente nada de vida, né? Aqui no caso, ele é basicamente o mesmo ator fracassado, ainda sem estrutura, e o filme trata essa falta de evolução como um charme romântico. E só para deixar uma coisa muito clara, eu não tô aqui defendendo o capitalismo e nem dizendo, fiquem com o rico, porque o dinheiro vence o amor sempre. O problema não é criticar o sistema, o problema é fingir que está fazendo uma crítica social enquanto joga de novo, como em muitas outras ocasiões, nas costas da mulher a missão de sacrificar segurança, conforto e até segurança física em nome de um amor verdadeiro com um homem que nem mesmo se provou. O ponto para mim não é nem pobre versus rico. É como essa história posiciona a mulher. Sempre como a que tem que abrir mão, se adaptar, topar o risco, romantizar a instabilidade. A crítica aqui fica só no discurso. Na prática, o filme reforça a mesma fantasia de sempre, de que mulher boa é a que escolhe o caos, escolhe a insegurança, ao invés de escolher um cenário minimamente seguro para a própria vida dela. A gente quase nunca vê nessas histórias a mulher escolhendo a opção segura. A mensagem é sempre: o cara perfeito no papel é sem graça, o amor verdadeiro é intenso, ele é problemático, ele gera brigas, discussões, ele é ardente, você vai sofrer mesmo, ele é cheio de perrengue, mas ele vale a pena. Essa ideia de que se você pensa em dinheiro, estabilidade, projeto de vida, você é fria e interesseira, é uma grande mentira. Todo relacionamento tem um lado material. Rotina, aluguel, saúde, trabalho. Fingir que isso não importa é receita para o desastre. Mulheres, principalmente, são treinadas a gostar da adrenalina, a confundir ansiedade, taquicardia, ciúme e falta de chão com amor verdadeiro. A achar estranho quando uma relação é estável, com um cara que te respeita, que te dá paz. O filme reforça isso quando coloca o amor de verdade justamente no cara que não se provou, que não cresceu, que não consegue fornecer minimamente uma base
frase pra mulher, só uma promessa bonita de que agora vai. Teve uma fala da doutora Cecília Regina, que é uma mulher que eu sigo aqui no TikTok, que é maravilhosa, que ela fala o seguinte: toda vez que alguém fala em pensar relacionamento de uma forma mais lógica, mais racional, vem alguém falando, ai, eu amo sentimentos. Tá, você ama sentimentos ou você ama sofrer? No fundo, muita gente só quer uma desculpa bonita pra fazer péssimas escolhas. Na minha visão, especialmente pra uma mulher, numa relação você tem que olhar menos pra o quanto eu sinto por ele e mais pra o que efetivamente ele faz pra mim, o que efetivamente ele sente por mim, como ele se posiciona comigo. Não é uma regra absoluta, mas eu confio que quem chegou até aqui entendeu o espírito da coisa. Amor não é uma licença poética pra ignorar a realidade e nem pra romantizar homem que nem se mexe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e me siga para mais. Se você não gostou, comente hate aqui para engajar no meu vídeo também. Aqui no meu perfil estou fazendo conteúdos de análises, comentários de cultura pop, opiniões tontas, coisas úteis também. Vai querer perder? Duvido.